um jovem discípulo, escolhido para ser o herdeiro espiritual de um dos maiores apóstolos da história. Timóteo não era apenas um seguidor. Ele foi treinado, moldado e preparado para levar adiante a missão que mudaria o mundo. Mas havia algo mais, algo que permaneceu oculto por décadas. Existe um segredo que apenas Timóteo e seu mestre conheciam, uma verdade escondida nas entrelinhas das cartas e nos momentos mais sombrios da igreja. O que o apóstolo Paulo confiou a Timóteo que ninguém mais sabia? Por que esse segredo ficou oculto por tanto tempo? O que realmente aconteceu nos bastidores da fé, entre perseguições, traições e revelações que poderiam abalar tudo? Acompanhe essa história e descubra a verdade não contada sobre Timóteo, o discípulo escolhido do apóstolo Paulo para carregar um mistério que poucos ousaram desvendar. Junte-se a nós enquanto exploramos como Timóteo se tornou um símbolo de fé, perseverança e sabedoria diante dos desafios que enfrentou. Timóteo nasceu na cidade de Listra, uma pequena província romana na região da Galácia. Desde cedo, sua vida foi marcada por um conflito silencioso entre duas tradições que moldariam sua jornada. Sua mãe, Eunice, era uma judia piedosa que ensinava a ele as Escrituras e os mandamentos do Deus de Israel. Já sua avó, Lloyd, reforçava esses ensinamentos com histórias dos profetas e promessas feitas ao povo escolhido. Para elas, Timóteo era um menino especial, alguém destinado a algo maior. Mas dentro de casa também havia outra influência. Seu pai, um grego, não compartilhava da fé de Eunice e Lloyd. Ele era um homem respeitado entre os gentios da cidade, um comerciante que acreditava na razão e na cultura helênica. Para ele, a busca espiritual de sua esposa e de sua sogra era superstição e fraqueza. Ele queria que Timóteo crescesse forte e sábio segundo os valores do mundo greco-romano. Esse contraste moldou a infância do menino. Pelas manhãs, Eunice o ensinava sobre Moisés, Davi e os profetas. Ela falava do Deus único, Criador dos céus e da terra, e de como o povo de Israel fora escolhido para trazer a luz ao mundo. Mas à tarde, quando estava com o pai, Timóteo ouvia histórias sobre Alexandre, o Grande, e os deuses do Olimpo. Seu pai o incentivava a estudar filosofia e a valorizar a razão acima de tudo. Com o passar dos anos, Timóteo percebeu que não poderia viver eternamente dividido entre esses dois mundos. Aos 12 anos, ele sentia o peso de agradar a ambos os lados. Via a tristeza nos olhos de sua mãe quando seu pai zombava das orações que ela fazia antes das refeições. Mas também via o orgulho no rosto de seu pai quando demonstrava interesse pelos ensinamentos gregos. Ele não sabia quem deveria ser: o filho da mulher de fé ou o herdeiro da cultura de seu pai. A dúvida crescia em seu coração como uma tempestade. Ele se sentia sozinho, sem saber qual caminho seguir. Quem estava certo? Sua mãe, que falava de um Deus que exige obediência e sacrifício, ou seu pai, que acreditava na grandeza da humanidade e no poder do intelecto? Certa noite, depois de um longo dia de estudos, Timóteo ouviu uma discussão entre seus pais. Seu pai, irritado, dizia que o menino deveria parar de perder tempo com histórias antigas e aprender algo útil para a vida. Eunice, por outro lado, respondia com voz firme: o conhecimento dos homens pode levar à grandeza terrena, mas a sabedoria de Deus leva à eternidade. Nosso filho precisa saber a verdade. Timóteo, escondido atrás da porta, sentiu seu coração bater mais forte.
A verdade. Qual era a verdade? Confuso, ele saiu para caminhar pelas ruas silenciosas de Listra. O céu estava coberto de estrelas e a lua iluminava a cidade. Ele olhou para cima e se perguntou se Deus realmente tinha um plano para ele. Foi então que sua mãe o encontrou. Com os olhos cheios de amor e preocupação, ela segurou suas mãos e disse suavemente: "Meu filho, a dúvida pode ser um peso, mas também pode ser um chamado. Você precisa decidir. Seguirá o caminho largo que leva ao reconhecimento dos homens ou o caminho estreito que leva à verdade?" Timóteo sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele ainda não tinha uma resposta, mas sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O jovem Timóteo se vê dividido entre dois mundos, mas uma nova presença está prestes a entrar em sua vida. Alguém que mudará tudo para sempre. Os dias se passavam lentamente em Listra, mas naquele dia algo estava diferente. Um burburinho tomou conta das ruas de pedra da pequena cidade. Um pregador judeu havia chegado, acompanhado de um grupo de seguidores, e sua mensagem estava causando impacto. Seu nome era Paulo, e todos falavam sobre ele. Diziam que já fora um perseguidor dos seguidores de Jesus, mas agora era um de seus mais fervorosos discípulos. Timóteo ouviu os rumores enquanto ajudava sua mãe a organizar os mantimentos em casa. Ele não sabia o que pensar. Sua mãe falava sobre Jesus como o Messias prometido, mas muitos diziam que seguir esse caminho era perigoso. Ainda assim, algo dentro dele o impulsionava a descobrir mais sobre aquele homem. Quando Paulo começou a pregar na praça central de Listra, Timóteo se misturou à multidão. Ele observou com atenção enquanto o pregador falava com paixão sobre a salvação e a graça de Deus. Havia algo em suas palavras que tocava fundo no coração do jovem. Diferente dos mestres judeus que falavam apenas da lei, Paulo falava de um amor que transcende regras e sacrifícios. A salvação não vem pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, dizia ele com convicção. Timóteo sentiu um arrepio. Nunca tinha ouvido alguém falar assim. Aquilo fazia sentido. Ele olhou ao redor e percebeu que muitos estavam confusos ou irritados, mas ele, pela primeira vez, sentia que estava ouvindo algo verdadeiro. Após o sermão, Timóteo se aproximou, hesitante. Ele queria ouvir mais. Paulo, ao notar o jovem, sorriu e perguntou: "Como te chamas, rapaz?" "Timóteo", respondeu ele, sem jeito. "E quem te ensinou sobre o Deus de Israel?" "Minha mãe e minha avó. Elas sempre me disseram que ele tem um propósito para a minha vida." Paulo olhou para Timóteo por um momento, como se enxergasse algo além do que estava diante dele. Então, colocou a mão em seu ombro e disse: "E talvez esse propósito esteja começando agora. Venha comigo." Aquelas palavras fizeram o coração de Timóteo acelerar. Ele piscou, confuso. "Ir com você?" "Sim, há muito a aprender. E vejo que o Senhor já plantou a semente em seu coração. Quero ensiná-lo, guiá-lo, mostrar-lhe o que significa verdadeiramente servir a Deus." Timóteo sentiu suas mãos suarem. Seu coração gritava para aceitar, mas sua mente hesitava. Ele sabia o que isso significava. Se seguisse Paulo, deixaria para trás tudo o que conhecia. Sua casa, sua família, sua cidade. Talvez nunca mais visse sua mãe e sua avó. E seu pai, ele certamente não aceitaria isso. Naquela noite, Timóteo ficou acordado, encarando o teto de seu quarto.
Sua mãe percebeu sua inquietação e sentou-se ao seu lado. "O que foi, meu filho?" Ele hesitou antes de responder. "Paulo me chamou para segui-lo." Eunice permaneceu em silêncio por um instante. Então sorriu levemente, mas havia um brilho de tristeza em seus olhos. "Eu sabia que esse dia chegaria." "Você quer que eu vá?" Ela segurou sua mão com ternura. "Não é sobre o que eu quero, Timóteo, é sobre o que Deus quer. Se Ele está te chamando, quem sou eu para impedir?" Timóteo sentiu um nó na garganta. Ele queria ir, queria aprender, queria viver o chamado. Mas e se estivesse cometendo um erro? E se não fosse forte o suficiente? No dia seguinte, ele se encontrou com Paulo novamente. O apóstolo esperava sua resposta. Timóteo olhou para ele, depois para a estrada que levava para fora de Listra. Era a estrada para o desconhecido. Timóteo está diante da decisão mais difícil de sua vida. Abandonará tudo pelo chamado ou o medo falará mais alto? O destino já começou a traçar seu caminho. A jornada de Timóteo começou antes mesmo de ele perceber. A estrada de terra seca se estendia à sua frente, e a poeira levantada pelos pés de Paulo e seus companheiros fazia cócegas em seu rosto. Seu coração batia forte, não pelo cansaço, mas pela ansiedade. Ele havia deixado tudo para trás: sua casa, sua mãe, sua avó, sua cidade natal, e agora seguia um caminho incerto. Paulo liderava o grupo com passos firmes e olhar resoluto. Silas, outro companheiro de viagem, andava ao lado de Timóteo, às vezes lhe dirigindo palavras de encorajamento. Mas, por dentro, o jovem ainda se perguntava se havia tomado a decisão certa. Após dias de viagem, chegaram a uma cidade onde os cristãos se reuniam em segredo. Era noite quando foram levados para uma casa simples, iluminada apenas pela chama trêmula das lamparinas a óleo. Lá dentro, um pequeno grupo se reunia em oração. Havia mulheres, crianças, anciãos, todos com os olhos cheios de fé, mas também de medo. Timóteo observava tudo em silêncio. Ele viu como Paulo pregava com paixão, falando sobre a esperança em Cristo, sobre o reino que não era deste mundo. As pessoas ouviam com atenção. Algumas choravam, outras assentiam com a cabeça, apertando as mãos umas das outras. Mas havia algo no ar, um peso, uma tensão que Timóteo não conseguia ignorar. De repente, o som de passos apressados ecoou do lado de fora. Um homem entrou correndo pela porta, ofegante e sujo de poeira. "Eles estão vindo! Os soldados estão vindo!" O pânico se espalhou como fogo. Alguns começaram a se levantar, outros choravam baixinho. Timóteo congelou. Ele olhou para Paulo, esperando uma reação. O apóstolo manteve a calma. "Sejamos firmes, não nos esconderemos." Antes que pudessem decidir o que fazer, a porta foi arrombada. Homens armados entraram à força, segurando tochas e espadas. Um deles, claramente um líder, apontou para o grupo. "Estes são os seguidores daquele falso profeta. Levem-nos!" A confusão foi instantânea. Timóteo viu mulheres sendo arrastadas, homens sendo espancados, crianças chorando. O cheiro de fumaça encheu o ar, e então ele viu. No meio do tumulto, um dos cristãos, um homem idoso de barba branca e olhos gentis, foi puxado para fora pelos soldados. "Renuncie sua fé", ordenou o líder dos soldados. O velho homem ergueu a cabeça. Seu rosto estava machucado, mas seu olhar era firme. "Não, meu Senhor é Cristo." A resposta foi seguida por um golpe brutal. O homem caiu de joelhos, cuspindo sangue.
Timóteo sentiu um nó no estômago. Ele queria fazer algo, mas seu corpo não se movia. "Renuncie ou morra!" gritou o soldado novamente. O velho respirou fundo e fechou os olhos. "Pai, perdoa-lhes." A lâmina desceu. Timóteo não conseguia respirar. Tudo ao seu redor parecia um borrão. As vozes ficaram distantes. O sangue manchou o chão. Eles precisavam fugir. Paulo puxou Timóteo pelo braço e o arrastou para fora da casa enquanto o caos continuava. Eles correram pelas ruas escuras, desviando-se dos guardas, até conseguirem se esconder em uma ruína abandonada. O silêncio era cortante. Timóteo tremia. Suas mãos estavam frias. "Ele morreu", sussurrou finalmente. Paulo assentiu. "Sim, mas não em vão. Ele morreu em Cristo. Eu não sei se consigo suportar isso." A voz de Timóteo falhou. Ele olhou para Paulo, esperando uma resposta, uma certeza, algo que aliviasse a dor que sentia no peito. O apóstolo colocou a mão em seu ombro. "Ninguém nasce pronto, Timóteo, mas a fé nos sustenta. Você terá que decidir: confiar em Deus ou ser dominado pelo medo." Timóteo desviou o olhar. As imagens da noite assombravam sua mente. Diante da brutalidade da perseguição, Timóteo começa a questionar sua própria força. Será ele capaz de continuar essa jornada? Ou o medo o fará desistir antes mesmo de começar? Antes de continuar, pedimos sua colaboração. Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo para nos abençoar e continuar divulgando essas histórias da Bíblia. Agora seguimos com o segredo de Timóteo nunca revelado. A lua estava alta quando Timóteo se afastou do pequeno grupo que descansava sob as ruínas de uma casa destruída. O cheiro de fumaça ainda impregnava o ar, lembrando-o da noite terrível que haviam vivido. Ele abraçou os próprios braços, tentando afastar o frio e, ao mesmo tempo, os pensamentos que o atormentavam. O sangue do homem idoso ainda parecia estar diante de seus olhos. A cena da execução se repetia em sua mente. Será que estou pronto para isso? A pergunta pesava como uma pedra sobre seu peito. Enquanto caminhava pelas ruas vazias, sentiu que estava sendo observado. Parou, olhando em volta. As sombras das construções pareciam se mover à luz trêmula das tochas distantes. Então, uma voz baixa e suave ecoou atrás dele. "Perdido em pensamentos, jovem discípulo." Timóteo se virou rapidamente. Um homem encapuzado estava encostado em uma parede de pedra, quase fundido à escuridão. Seus olhos brilhavam com astúcia. "Quem é você?" perguntou Timóteo, dando um passo para trás. O estranho sorriu. "Há apenas um homem que observa. Eu vi o que aconteceu hoje. Eu vi seus olhos quando aquele velho caiu diante da lâmina. Você está com medo." Timóteo engoliu em seco. "Eu estou apenas refletindo." O homem se afastou da parede e caminhou lentamente em sua direção. "Você segue Paulo, não é? O grande pregador, o apóstolo dos gentios. Ele fala sobre fé, esperança e sofrimento pelo reino dos céus. Mas já se perguntou o que ele realmente busca?" Timóteo franziu a testa. "O que quer dizer com isso?" O homem inclinou a cabeça como se estudasse sua reação. "Você realmente conhece Paulo? Ele lhe conta tudo? Ou apenas o que deseja que você saiba?" Timóteo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Paulo é um servo de Cristo. Ele me ensinou sobre a fé, sobre o propósito de Deus." O estranho soltou uma risada baixa. "Propósito. Sim, ele fala sobre isso. Mas você já se perguntou por que ele sempre foge?"
Por que sempre há perseguição por onde ele passa? Será que tudo é mesmo por causa da verdade? Timóteo não soube responder. O que você está tentando dizer? O homem deu mais um passo à frente, aproximando-se o suficiente para que Timóteo sentisse seu hálito morno no ar frio da noite. Há segredos que Paulo jamais lhe contou. Você pensa que está aqui por escolha, mas na verdade está sendo moldado para algo que nem compreende. Você é apenas uma peça em um jogo muito maior. O coração de Timóteo acelerou. Eu não acredito em você, o homem sorriu novamente, dessa vez com um brilho cruel nos olhos. Você ainda não acredita. Mas quando a verdade for revelada, talvez seja tarde demais. Antes que Timóteo pudesse responder, o estranho se afastou, sumindo nas sombras das ruas estreitas. O jovem ficou parado por um longo tempo, com o coração disparado e a mente inquieta. E se houvesse alguma verdade naquelas palavras? E se Paulo estivesse escondendo algo, as sementes da dúvida foram lançadas. Timóteo começará a questionar sua fé em Paulo? Ou encontrará forças para resistir às insinuações do desconhecido? A jornada continuava, mas a tensão no grupo era palpável. Desde o encontro com o estranho naquela noite, Timóteo sentia um peso no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele tentava afastar as dúvidas que assombravam sua mente, mas as palavras do desconhecido voltavam a ecoar em sua mente. Paulo caminhava à frente, conversando em voz baixa com Lucas. Atrás deles, outros seguidores se mantinham próximos, evitando chamar atenção. Entre eles estava Demas, um homem que há tempos acompanhava Paulo, mas que ultimamente parecia distante, inquieto. O sol castigava a estrada poeirenta quando o grupo parou para descansar à sombra de uma árvore retorcida. Timóteo sentou-se em uma pedra e observou Demas afastar-se um pouco, olhando ao longe como se esperasse alguém. Ele está estranho há dias, sussurrou Silas, sentando-se ao lado de Timóteo. Timóteo assentiu. Tem algo perturbando sua alma. Mas não. Sei o que é. Silas suspirou, enxugando o suor da testa. Às vezes, o coração dos homens vacila quando a perseguição se torna real. Nem todos estão preparados para morrer por essa fé. Timóteo ficou em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. Desde que se juntara a Paulo, havia testemunhado o preço da fé. Ele próprio sentia medo, mas algo dentro dele o impelia a continuar. Mas e se alguém do grupo não tivesse essa mesma determinação? No cair da tarde, quando já estavam retomando a caminhada, um som de passos apressados fez todos se virarem. Demas vinha correndo na direção deles, o rosto pálido e os olhos arregalados. "Soldados!" Ele arfou. "Estão vindo! O grupo!" Imediatamente se pôs em alerta. Paulo ergueu a mão, sinalizando para que todos corressem para um bosque próximo, mas algo estava errado. Timóteo sentiu um arrepio na nuca. Como Demas sabia? "Como você os viu?" perguntou Paulo, olhando-o nos olhos. Demas hesitou por um instante, mas logo apontou para a estrada. Eu fui buscar água e os vi vindo. Precisamos fugir." O tempo parecia desacelerar para Timóteo. Algo não fazia sentido. Ele olhou para os outros, que também pareciam desconfiados. Então, o barulho de cascos de cavalos cortou o ar, e a resposta veio de forma brutal. Dos arbustos ao redor, soldados surgiram empunhando lanças e espadas. Era uma emboscada. "Corram!" gritou Paulo. O grupo se dispersou, tentando escapar pela vegetação densa. Timóteo foi empurrado por Silas, que gritou para ele seguir em frente.
Mas enquanto corria, olhou para trás e viu algo que confirmou seus piores temores. Demas estava parado ao lado de um dos soldados, falando algo em voz baixa. Então, ele pegou um pequeno saco de moedas e o guardou no cinto. Timóteo sentiu um aperto no estômago. Demas os havia vendido. A traição estava entre eles, e agora ninguém estava seguro. Se Demas era capaz de trair Paulo, poderia haver outros traidores no grupo? E será que todos conseguiriam escapar antes que fosse tarde demais? A noite caíra e o grupo estava escondido em uma caverna nas colinas, longe da estrada principal. O ataque dos soldados os dispersara, mas aos poucos haviam conseguido se reunir. Ainda assim, o clima era de medo e incerteza. Timóteo estava sentado perto da entrada da caverna, os olhos fixos na escuridão. Ele sentia seu coração pesado. A traição de Demas fora um golpe duro. Como alguém que caminhara ao lado deles, ouvira as palavras de Paulo e compartilhara do pão poderia vendê-los assim? Paulo, sentado um pouco afastado, observava o jovem com atenção. Ele reconhecia aquele olhar. Também já sentira aquilo antes. Timóteo, chamou ele, sua voz serena, mas firme. Timóteo se virou, despertando de seus pensamentos. Venha, cá. Paulo pediu, batendo no chão ao seu lado. Hesitante, Timóteo obedeceu. Sentou-se ao lado do apóstolo, que ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. Você está assustado, disse Paulo. Como não estaria? Timóteo respondeu, baixando os olhos. Estamos fugindo como criminosos. Fomos traídos por alguém em quem confiávamos. E ele parou, incapaz de continuar. Paulo assentiu lentamente. Eu já passei por isso antes. Timóteo ergueu os olhos para ele. Desde que aceitei essa missão, fui perseguido sem cessar. Fui açoitado, preso, apedrejado. Sofri fome, frio e traições. Houve momentos em que achei que não aguentaria mais. Timóteo permaneceu em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Quando estive em Filipos, continuou Paulo, fui jogado na prisão. Meus pés e mãos estavam acorrentados e as paredes eram frias como a morte. Os guardas zombavam de mim, mas eu não estava sozinho. Ele olhou nos olhos de Timóteo. Deus estava comigo. A voz de Paulo era firme, sem hesitação. Ele acreditava naquilo com cada fibra de seu ser. Timóteo engoliu em seco. Eu não sei se sou forte assim. Paulo sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de convicção. Nenhum de nós é, Timóteo, não por nós mesmos, mas é na fraqueza que encontramos força. Timóteo sentiu um nó na garganta. Ele queria acreditar, queria ter aquela mesma fé inabalável. Mas dentro de si, uma pergunta continuava a ecoar. Estaria realmente preparado para pagar o mesmo preço que Paulo pagara? Um barulho no lado de fora da caverna fez todos se encolherem. Silas se aproximou rapidamente. Acho que nos encontraram. Timóteo sentiu o sangue gelar. Será que os soldados estavam próximos? E se fossem capturados, estaria Timóteo preparado para enfrentar o sofrimento que Paulo descreveu? O sol queimava impiedosamente sobre a estrada poeirenta. Timóteo, ao lado de Paulo e os demais companheiros, caminhava em silêncio, imerso em seus pensamentos. O ataque dos soldados ainda assombrava sua mente, mas algo mais o incomodava. Ele tentava ignorar a voz de dúvida que sussurrava dentro dele. Eles haviam parado em uma pequena vila para descansar e buscar provisões.
Timóteo se afastou por um instante, indo até um poço para lavar o rosto e tentar afastar o cansaço. Quando ergueu a cabeça, notou um homem idoso o observando atentamente. O estranho tinha a pele marcada pelo tempo, os olhos penetrantes e um ar de quem conhecia histórias que ninguém mais sabia. Você, o velho murmurou. Timóteo franziu a testa. Desculpe. O homem se aproximou, examinando-o de perto. Você se parece muito com alguém que conheci. Timóteo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E quem seria? O velho respirou fundo. Seu pai. A palavra fez o coração de Timóteo acelerar. Seu pai sempre fora uma sombra em sua vida. Um homem distante, de outra crença, que nunca se importara verdadeiramente com sua fé. Você o conheceu? Timóteo perguntou hesitante. O velho assentiu. Eu o conheci muito bem. E se você é seu filho, então há algo que precisa saber. Timóteo sentiu um aperto no peito. O que quer dizer? O velho lançou um olhar para os arredores, certificando-se de que ninguém mais estava ouvindo. Então, inclinou-se levemente para Timóteo e sussurrou. Seu pai não era o homem que você pensa que era. Ele tinha segredos. Segredos que, se forem revelados, podem mudar tudo o que você acredita sobre si mesmo. O mundo pareceu girar ao redor de Timóteo. O que quer dizer com isso? O velho abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar, um grito ecoou do outro lado da vila. Soldados, eles estão vindo! O pânico se espalhou entre as pessoas. Timóteo se virou para chamar Paulo, mas quando olhou de volta, o velho havia desaparecido. Quem era aquele homem? Que segredos ele conhecia sobre o pai de Timóteo? E por que ele desapareceu tão repentinamente? O grupo caminhava apressado pela estrada estreita, deixando para trás a vila onde os soldados haviam surgido repentinamente. Paulo, sempre vigilante, comandava a travessia com palavras de encorajamento, mas Timóteo mal conseguia ouvir. Sua mente estava presa no que o velho havia lhe dito. Seu pai não era o homem que você pensa que era. Ele tinha segredos. Segredos que, se forem revelados, podem mudar tudo o que você acredita sobre si mesmo. Porque o velho desaparecera tão rapidamente? O que ele realmente sabia? E por que ele escolhera aquele momento para revelar tal coisa? Timóteo olhou ao redor. Seus companheiros estavam exaustos, suas vestes empoeiradas e seus rostos marcados pelo medo da perseguição. Mas, enquanto observava cada um, algo lhe ocorreu. Desde o último ataque, as investidas dos soldados pareciam mais frequentes. Eles eram encontrados rápido demais, como se alguém soubesse para onde estavam indo. Um calafrio percorreu sua espinha. Havia um traidor entre eles. Naquela noite, o grupo se reuniu em um bosque afastado. Uma fogueira pequena crepitava no centro, projetando sombras distorcidas ao redor. Paulo conversava baixinho com Silas, enquanto Lucas escrevia em um pergaminho. Timóteo observava todos atentamente. Quem poderia estar entregando informações aos inimigos? Ele começou a se lembrar de pequenos detalhes. Dias antes, um dos companheiros havia insistido em seguir um determinado caminho. Um caminho que os levara diretamente a uma patrulha romana. Na ocasião, todos pensaram que fora um acidente. Mas teria sido mesmo? Outro fato lhe veio à mente. Certa noite, enquanto estavam escondidos, Timóteo acordou e viu uma silhueta afastando-se do acampamento. Ele pensou que fosse apenas alguém em busca de água, mas agora ele não tinha tanta certeza.
Quem entre nós deseja nossa ruína? Ele engoliu seco. Não podia fazer acusações sem provas, mas precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Enquanto tentava afastar as dúvidas de sua mente, uma voz se ergueu na noite. Estão todos dormindo? Timóteo se sobressaltou. Olhou para o lado e viu um dos companheiros, um homem chamado Demas, sentado à beira da fogueira, o olhar perdido nas chamas. Ainda estou acordado, respondeu Timóteo. Demas suspirou. Você já teve dúvidas? Timóteo ficou surpreso com a pergunta. Como assim? Demas mexeu um graveto na fogueira, observando as faíscas subirem ao céu escuro. Sobre tudo isso, sobre Paulo, sobre a missão, sobre se realmente vale a pena. Timóteo sentiu um aperto no peito. Você está cansado, Demas. Todos nós estamos. Não é isso, insistiu Demas. E se estivermos sendo enganados? Aquelas palavras fizeram o sangue de Timóteo gelar. O que quer dizer? Demas deu um sorriso estranho. Apenas algo para se pensar. Então, ele se levantou e desapareceu na escuridão. Timóteo permaneceu imóvel, o coração acelerado. Quem era o verdadeiro traidor? Seria Demas apenas um homem cansado? Ou ele escondia algo mais? Como Timóteo poderia ter certeza de quem estava do seu lado e quem estava contra ele? A cidade de Roma estava tomada pelo caos. As ruas repletas de soldados romanos ecoavam com os gritos dos prisioneiros, e os murmúrios das multidões assustadas se espalhavam como um incêndio. O império apertava cada vez mais a perseguição aos seguidores de Cristo. E agora o pior havia acontecido. Paulo havia sido capturado. Timóteo correu pelas vielas estreitas, o coração disparado no peito. Ele não sabia exatamente para onde estava indo. Só sabia que precisava encontrá-lo. O mentor que o havia guiado, ensinado e lhe dado propósito, agora estava nas mãos dos inimigos. Quando finalmente chegou ao mercado, a notícia já havia se espalhado. Eles o levaram para a prisão Mamertina, sussurrou um dos cristãos escondidos, sem ousar levantar a cabeça. Dizem que Nero quer que ele seja executado publicamente. Aquelas palavras atingiram Timóteo como uma lâmina. A noite caiu sobre Roma. Mas Timóteo não conseguia descansar. Ele andava de um lado para o outro, dentro do esconderijo dos seguidores de Cristo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Desde que se unira a Paulo, sempre houvera um líder, alguém a quem recorrer. Agora, com seu mentor preso, muitos olhavam para ele em busca de direção. Lucas se aproximou e colocou uma mão sobre seu ombro. Precisamos agir com sabedoria. Se tentarmos libertá-lo, todos seremos mortos. Mas não podemos simplesmente abandoná-lo, respondeu Timóteo, a voz embargada. Lucas assentiu, mas sua expressão era grave. Então devemos ser astutos como as serpentes e inocentes como as pombas. Timóteo sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele sempre acreditara que estava preparado para seguir os passos de Paulo, mas agora que se via sozinho, o peso da responsabilidade parecia esmagá-lo. E se falhasse? E se levasse os outros à morte? A dúvida crescia dentro dele como uma tempestade. No dia seguinte, arriscando-se em meio aos soldados, Timóteo conseguiu chegar à prisão Mamertina. O cheiro de umidade e podridão enchia o ar. Depois de subornar um dos guardas, foi levado até a cela escura onde Paulo estava preso. O mentor estava sentado no chão frio, os pulsos acorrentados,
mas sua expressão permanecia serena. Timóteo, Paulo sorriu, mesmo fraco. Sabia que viria. Timóteo caiu de joelhos diante dele, segurando as grades com força. O que vamos fazer? Como posso ajudá-lo? Paulo olhou para ele com ternura. O que você sempre fez, meu filho? Pregar a verdade, mas sem você. Eu não sei se posso, confessou Timóteo a voz embargada. Paulo respirou fundo. Eu sabia que este dia chegaria. E você também sabia. Não sou eu que guia este caminho, Timóteo, é Cristo. Você nunca esteve sozinho. As palavras do apóstolo tocaram fundo no coração de Timóteo, mas ainda assim o medo não desaparecia. Quando saiu da prisão naquela noite, Timóteo sabia que Paulo não sairia vivo dali. O imperador queria sua morte. O tempo estava se esgotando. Enquanto caminhava pelas ruas escuras, uma voz soou ao seu lado. O que fará agora, Timóteo? Ele se virou e viu Demas emergir das sombras. Seu olhar era indecifrável. Você acredita que pode continuar sem Paulo? Timóteo sentiu a dúvida crescer novamente, mas desta vez algo dentro dele mudou. Ele não podia esperar mais. Precisava agir. Timóteo tomará para si a responsabilidade de continuar a missão? Será que a traição de Demas será finalmente revelada? E será que Paulo realmente enfrentará seu destino sem medo? O silêncio pairava no pequeno esconderijo onde os cristãos de Roma se reuniam. Timóteo segurava o pergaminho com as mãos trêmulas, sem conseguir tirar os olhos das palavras antigas escritas nele. A luz bruxuleante da lamparina fazia as letras tremeluzirem diante de seus olhos, como se tentassem fugir de sua compreensão. Ele havia encontrado o pergaminho no esconderijo de um homem misterioso que o observava há dias. Não sabia se era um acaso ou se aquilo tinha sido colocado lá propositalmente, mas seu coração acelerava ao decifrar as primeiras palavras. Era um relato sobre sua própria linhagem. Sentiu um arrepio na espinha. Desde criança, vivera dividido entre dois mundos, o da fé ensinada por sua mãe e sua avó, e o do sangue grego herdado de seu pai. Agora, aquelas linhas revelavam que havia muito mais a ser descoberto. Lucas se aproximou, vendo a inquietação estampada no rosto de Timóteo. O que foi? O que esse pergaminho diz? Timóteo hesitou. Parte dele queria guardar aquilo para si, como se ao não compartilhar pudesse manter o controle da própria realidade. Mas outra parte precisava de ajuda para entender. Ele fala sobre minha origem, algo que nunca soube. Lucas franziu a testa. Quem lhe deu isso? Eu encontrei. Ou talvez tenha sido deixado para mim. O médico olhou para o pergaminho e depois para Timóteo. E o que descobriu? Timóteo respirou fundo antes de responder. Meu pai não era apenas um grego qualquer. Ele tinha ligações com homens de poder. E talvez até com aqueles que perseguem nossa fé. As palavras saíram como um peso sendo retirado de seus ombros. Mas o vazio que ficou foi ainda pior. Lucas estreitou os olhos. Isso pode ser uma armadilha, Timóteo. Alguém pode estar tentando confundir sua mente. Timóteo sabia que era possível. O momento não poderia ser mais oportuno. Justamente agora que Paulo estava preso e que ele próprio começava a se firmar como líder. Era exatamente quando seus inimigos iriam atacar. Mas ainda assim, não conseguia ignorar a sensação de que aquilo era real. Guardou o pergaminho dentro de suas vestes e se levantou. Preciso descobrir a verdade. Lucas segurou seu braço. Não faça isso sozinho. Timóteo olhou para o amigo e balançou a cabeça lentamente. Eu sei.
Mas também não posso ignorar isso. A dúvida e o medo se misturavam dentro dele. Se aquilo fosse verdade, o que significava para sua missão? Para sua fé, a sensação de que algo estava errado crescia a cada instante. Ao sair do esconderijo naquela noite, teve a nítida impressão de que estava sendo observado. O que realmente está por trás do passado de Timóteo? Ele está sendo manipulado, ou a verdade pode mudar tudo? E quem o está observando nas sombras? Timóteo caminhava pelos corredores úmidos da prisão, sentindo o cheiro de ferrugem e deterioração no ar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ele já enfrentara muitos desafios ao lado de Paulo, mas aquele momento parecia ser o mais difícil de todos. Os guardas romanos o deixaram passar, talvez por desprezo, talvez por piedade. Para eles, Paulo era apenas mais um condenado à morte, um prisioneiro sem importância. Mas para Timóteo, ele era mais do que um mestre. Era um pai espiritual, um guia que havia moldado sua vida e sua fé. Ao chegar à cela, encontrou Paulo, sentado sobre um monte de palha suja, os pulsos feridos pelas correntes. Mas apesar da miséria à sua volta, havia algo nele que permanecia inabalável, uma serenidade que desafiava a própria morte. Paulo ergueu os olhos e sorriu fracamente. Sabia que você viria. Timóteo se ajoelhou ao seu lado, engolindo a emoção que subia por sua garganta. Eu tentei impedir isso, mas eles não ouviram. Eles nunca ouvirão. Paulo respirou fundo. Mas isso não importa. O que importa é que a palavra de Deus continua viva. E você, Timóteo, tem um papel nisso. Timóteo desviou o olhar, sentindo o peso de tudo o que estava acontecendo. Não sei se estou pronto. Ninguém nunca está. Paulo tocou seu ombro. Mas você não precisa estar pronto, apenas fiel. O silêncio entre os dois durou apenas alguns segundos, mas parecia uma eternidade. Então Paulo abaixou a voz e disse algo que fez o coração de Timóteo acelerar. Há algo que você precisa descobrir por si mesmo. Algo que escondi até agora. Timóteo franziu a testa. O que quer dizer? Paulo apertou os olhos, como se tentasse encontrar as palavras certas. Nem tudo o que sabemos foi revelado. Você deve continuar a busca, ir além do que ensinei. Há verdades ocultas, e seu caminho está entre elas. Timóteo sentiu um calafrio. Ele já estava lidando com dúvidas sobre seu passado, sobre o pergaminho misterioso que encontrara. E agora, Paulo lhe dizia que ainda havia mais segredos. Onde devo procurar? Paulo sorriu levemente. Você saberá quando for a hora. Antes que Timóteo pudesse insistir, os passos dos guardas ecoaram pelo corredor. Está na hora. 2 soldados romanos abriram a cela e puxaram Paulo para fora. Ele não resistiu, apenas lançou um último olhar para Timóteo. Não deixe que o medo o impeça de seguir adiante. E então ele se foi. Timóteo permaneceu ajoelhado, sentindo um vazio crescer dentro dele. As últimas palavras de Paulo ecoavam. Em sua mente, carregadas de mistério, ele precisava saber a verdade. Mas estaria pronto para isso? O que Paulo queria dizer com sua mensagem enigmática? Que verdades ainda estavam escondidas? Timóteo descobriria antes que fosse tarde demais? Timóteo sentia o peso esmagador da incerteza em seu peito. Desde que Paulo fora preso e os primeiros sinais de traição surgiram entre os irmãos de fé, uma inquietação profunda o consumia. Algo estava errado, e ele precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. As palavras enigmáticas de Paulo, antes de sua execução, ecoavam em sua mente. A verdade te libertará.
mas primeiro te destruirá. O que ele quis dizer com isso? A noite estava escura e silenciosa quando Timóteo decidiu agir. Ele havia observado atentamente os movimentos do homem que há dias despertava sua suspeita. Pequenos deslizes, olhares desviados, sussurros trocados na sombra. Tudo indicava que ele escondia algo. Agora, escondido entre as árvores, Timóteo o viu caminhando apressado até uma gruta isolada nos arredores do acampamento. Ele o seguiu, os pés deslizando sobre a terra úmida sem fazer barulho. A ansiedade apertava seu peito, mas ele precisava manter a calma. Quando finalmente entrou na gruta, encontrou o homem ajoelhado diante de uma pequena tocha, segurando um pergaminho com mãos trêmulas. Eu sabia que você viria, Timóteo, disse ele, sem ao menos se virar. Timóteo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então, não finja surpresa, respondeu dando um passo à frente. Quem é você de verdade? E o que está escondendo? O homem suspirou e, com um movimento lento e calculado, desenrolou o pergaminho. A luz bruxuleante da tocha fez as palavras escritas nele ganharem vida. Timóteo sentiu o mundo girar ao reconhecer os nomes ali inscritos. Seu próprio nome estava escrito ao lado de outro que o fez prender a respiração. Isso não pode ser verdade. Ele murmurou, a voz falhando. O homem ergueu os olhos, e sua expressão era um misto de compaixão e gravidade. É verdade, Timóteo. Seu pai, ele não era quem você pensava. O coração de Timóteo martelava contra o peito. Durante toda a sua vida, ele acreditara que seu pai grego havia sido apenas um homem distante, ausente, alguém sem importância em sua jornada de fé. Mas agora, as palavras no pergaminho gritavam outra verdade. Seu pai tinha sido um homem poderoso e influente, e pior, estava diretamente envolvido na perseguição aos cristãos. Isso é mentira! Timóteo deu um passo para trás, sentindo o desespero tomar conta de si. Você pode negar o quanto quiser, mas essa é sua linhagem, insistiu o homem. É por isso que Paulo sempre hesitou em lhe contar. Ele temia que isso quebrasse sua fé. A mente de Timóteo estava em caos. Seu mentor sabia de tudo esse tempo todo? Ele havia sido protegido da verdade, ou enganado. Ele sentiu as pernas vacilarem, sua respiração acelerada. Como poderia continuar sua jornada agora? Como poderia pregar o evangelho sabendo que corria sangue de perseguidor em suas veias? O homem deu um passo à frente e colocou a mão sobre o ombro de Timóteo. O que você fará agora, Timóteo? Vai fugir dessa verdade ou usá-la para se tornar ainda mais forte? Timóteo fechou os olhos por um instante. Ele queria responder, queria lutar contra aquela revelação, mas não conseguia. Tudo havia mudado. Ele não sabia se poderia continuar. Mas antes que pudesse decidir, um som ecoou do lado de fora da gruta. Passos. Alguém os estava ouvindo. Alguém que não queria que essa verdade viesse à tona. Timóteo prendeu a respiração. Os passos do lado de fora da gruta ecoavam no silêncio da noite, firmes e calculados. Quem quer que fosse, sabia que havia algo ali, algo importante. Ele olhou para o homem à sua frente, que rapidamente apagou a tocha, mergulhando o ambiente na escuridão total. Fique quieto, sussurrou ele. Timóteo sentiu o coração martelar contra o peito. A verdade recém-revelada ainda girava em sua mente, mas agora sua prioridade era outra: sobreviver. As sombras dançavam na entrada da gruta quando uma figura encapuzada apareceu.
A lâmina de um punhal brilhou sob a luz da lua. Eu sei que estão aqui, disse a voz fria e cortante. Timóteo engoliu em seco. Ele sentiu o peso do pergaminho em sua túnica. Aquela era a prova da verdade, a revelação que poderia mudar tudo. E, aparentemente, alguém queria impedir que ele vivesse tempo suficiente para compreendê-la. O homem ao lado de Timóteo segurou seu braço com firmeza. Precisamos sair daqui. Agora. Timóteo hesitou. Fugir significava perder a oportunidade de descobrir mais sobre sua linhagem, mas ficar poderia custar sua vida. De repente, a figura encapuzada avançou e o brilho do punhal cortou o ar. O homem ao lado de Timóteo se lançou contra o atacante, criando uma brecha para que ele escapasse. Vá! Gritou. Timóteo não queria deixá-lo, mas sua sobrevivência era crucial. Com os olhos ardendo, ele correu para fora da gruta, o som da luta atrás de si se misturando ao bater acelerado de seu coração. Quando alcançou a estrada, sentiu as pernas tremerem. Tudo estava desmoronando. Paulo havia partido. A verdade sobre sua origem o consumia. E agora, alguém estava disposto a matá-lo para impedir que essa verdade fosse revelada. Ele se afastou da gruta o mais rápido que pôde, os pés afundando na terra macia da estrada escura. Ao longe, via a pequena vila onde os irmãos de fé descansavam. Mas ao pensar neles, outra dúvida o golpeou. Ele deveria continuar esse caminho. Paulo o treinou para ser um líder, para pregar o evangelho e fortalecer os irmãos na fé. Mas agora Timóteo sentia seu coração dividido. Como poderia ensinar sobre fé quando ele próprio estava perdido? Como poderia falar de redenção quando as sombras de sua linhagem o perseguiam? Seus olhos se voltaram para o pergaminho guardado em sua túnica. E se sua jornada não fosse seguir o legado de Paulo? E se sua missão estivesse em outro caminho? O peso dessa decisão quase o sufocava. Ele sabia que cada escolha teria consequências devastadoras. O vento frio da noite açoitou seu rosto e ele percebeu que precisava decidir. Mas antes que pudesse sequer ponderar, ouviu passos apressados atrás de si. Ele virou-se bruscamente. Uma tocha brilhava ao longe. Alguém o seguia. Então, uma voz sussurrou na escuridão, próxima o suficiente para arrepiar sua pele. Você não pode fugir do seu destino, Timóteo. Timóteo está cercado. Quem o persegue? Ele conseguirá escapar, ou será forçado a encarar a verdade sobre sua origem. A respiração de Timóteo ficou presa na garganta. A tocha tremulava ao longe, os passos se aproximavam e aquela voz fria ainda ecoava em sua mente. Você não pode fugir do seu destino, Timóteo. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem estava ali? Como sabiam seu nome? O pergaminho em sua túnica parecia pesar toneladas. Ele não podia deixá-lo cair nas mãos erradas. Os passos se tornaram mais rápidos. Timóteo apertou os punhos, o coração disparado. Não havia escolha. Precisava correr. Ele se lançou para a frente, a estrada irregular, castigando seus pés. O suor escorria por sua testa enquanto tentava escapar. Mas os passos atrás dele também aceleraram. De repente, uma mão agarrou sua túnica. Timóteo girou o corpo e viu um homem encapuzado, os olhos ardendo como brasas sob a luz fraca da tocha. Entregue o pergaminho. Agora, ele sentiu o desespero, o envolver. Esse pergaminho guardava segredos que poderiam mudar o curso da fé. Entregá-lo significava trair tudo que Paulo lhe ensinara, mas resistir
poderia significar sua morte. Você não entende? Timóteo arfou. Isso não pode cair nas mãos erradas. O homem apertou seu pulso com força. E quem disse que estamos errados? Timóteo sentiu seu sangue gelar. Estariam certos? Estaria ele seguindo uma mentira? A dúvida o feriu mais do que qualquer lâmina poderia. Durante toda a sua vida, seguiu Paulo. Acreditou no chamado que recebeu. Mas e se estivesse sendo manipulado? O homem puxou a adaga do cinto. Última chance, Timóteo. Escolha. Timóteo fechou os olhos por um breve segundo. Então tomou a decisão que mudaria tudo. Ele rasgou o pergaminho em pedaços e os lançou ao vento. O encapuzado rugiu de raiva e avançou. Timóteo tentou se esquivar, mas sentiu a lâmina fria perfurar sua carne. Uma dor ardente o atravessou e ele caiu de joelhos. O mundo ao seu redor começou a girar. Ele sacrificara tudo, mas teria sido em vão. Antes que a escuridão o engolisse, ele ouviu um último sussurro em seu ouvido. Você escolheu errado. Timóteo está ferido. Será esse o fim de sua jornada ou sua redenção ainda está por vir? A dor era insuportável. O sangue quente escorria de sua ferida, tingindo a terra seca, enquanto Timóteo lutava para manter os olhos abertos. O homem encapuzado desaparecera na escuridão, deixando apenas o peso de suas palavras. Você escolheu errado, errado. Como poderia ter sido um erro destruir o pergaminho? Ele protegia segredos perigosos. Mas então, por que sentia que algo ainda estava inacabado? Com dificuldade, ele tentou se levantar. Seu corpo tremia. A morte parecia próxima, mas algo dentro dele se recusava a desistir. Paulo não teria desistido. Ele fechou os olhos e murmurou uma prece. Foi então que ouviu passos. Alguém se aproximava. Seu coração disparou. Seria o encapuzado voltando para terminar o serviço? Ou um aliado? A visão turva dificultava distinguir a figura à sua frente. Mas, quando a pessoa se ajoelhou e tocou seu rosto com mãos gentis, um arrepio percorreu sua pele. Timóteo, não tenha medo. Você ainda não cumpriu sua missão. A voz era familiar, suave, mas carregada de autoridade. Ele a conhecia, mas de onde? Com esforço, ele forçou os olhos a focar. E então, tudo mudou. Diante dele, envolto em uma luz tênue, estava Paulo. Isso não é possível, Timóteo sussurrou, sentindo um misto de medo e esperança. Paulo sorriu, mas sua expressão era grave. Eu nunca parti de verdade. Você apenas não estava pronto para enxergar. O choque percorreu o corpo de Timóteo como um raio. O que isso significava? Paulo estava vivo? Ou aquilo era algo além da compreensão humana? Ele tentou falar, mas sua voz falhou. Ouça, meu filho. O que estava escrito naquele pergaminho não era apenas um segredo, era um aviso, algo que o mundo ainda não está pronto para entender. Timóteo sentiu a mente girar. Ele destruíra um aviso? Teria condenado a si mesmo e a todos? Paulo pousou a mão sobre seu peito ferido. Você pagará um preço por sua escolha, Timóteo, mas através da dor encontrará a verdade suprema. A luz ao redor dele brilhou intensamente e então Paulo desapareceu. Timóteo arfou. A dor ainda estava lá, mas algo dentro dele havia mudado. O preço que pagaria seria alto. Mas agora, ele sabia. Sua missão estava apenas começando. Timóteo perdeu um segredo, mas encontrou outro ainda maior. Qual será o verdadeiro preço de sua escolha?
O tempo passou e Timóteo se tornou mais do que um discípulo. Ele se tornou um líder, um guia para aqueles que buscavam a verdade. As provações que enfrentou não o destruíram, mas o moldaram. Cada dor, cada dúvida e cada sacrifício foram necessários para que ele compreendesse seu verdadeiro propósito. Ele entendeu que a fé não é sobre respostas fáceis, mas sobre a coragem de seguir em frente mesmo quando não se vê o caminho. Que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre será a chave para a libertação. Timóteo aprendeu que nem todas as batalhas são vencidas com força, mas sim com perseverança, sabedoria e humildade. E essa é uma lição que ainda ressoa em nossas vidas hoje. O que essa história nos ensina? A jornada de Timóteo reflete desafios que todos enfrentamos. O medo do desconhecido. Assim como ele, muitas vezes hesitamos diante do novo, tememos errar e não sabemos se estamos prontos. Mas a fé exige movimento mesmo sem garantias. As decisões difíceis, ele precisou escolher entre o certo e o fácil, entre guardar a verdade para si ou compartilhá-la com o mundo. E quantas vezes enfrentamos essas mesmas escolhas em nossa vida? O preço da verdade. Timóteo aprendeu que a verdade nem sempre é confortável, mas sempre vale a pena. Hoje também somos desafiados a sermos autênticos, mesmo quando isso nos custa algo. O propósito maior. No fim, ele percebeu que sua missão era maior do que ele próprio. E essa é uma grande lição. Não vivemos apenas para nós mesmos, mas para deixar um impacto positivo no mundo. Como aplicamos isso hoje? Quando enfrentamos dificuldades, podemos lembrar que cada desafio molda nossa força. Quando duvidamos de nós mesmos, podemos recordar que até os maiores líderes enfrentaram incertezas antes de encontrarem seu caminho. Quando nos deparamos com escolhas difíceis, podemos nos perguntar: o que é certo, não apenas o que é mais fácil? E, acima de tudo, podemos ter certeza de que cada luta tem um propósito, e a verdadeira vitória vem para aqueles que persistem. Timóteo aprendeu isso através da dor, mas sua história nos permite aprender através da reflexão. E agora, a pergunta que fica é: qual verdade você está disposto a carregar? Se você gostou desta história, em sua tela aparecerão outros 2 vídeos de histórias bíblicas semelhantes. Clique para assisti-los. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Que Deus esteja contigo.